Então, o primeiro filme do Kubrick, na verdade, é um curta-metragem, né, que ele mesmo financiou, que se chama Day of the Fight, o Dia da Luta, né? E é baseado, ele começou a carreira dele como fotógrafo na revista Look, bastante jovem, né? Foi lá que ele se formou, assim, como alguém que ia trabalhar com imagens, né? O filme é baseado numa fotonovela que ele fez para a revista Look, né? E o filme já começa com ele fazendo, na verdade, uma história do boxe, assim, dando uma apresentação na história do boxe, e daí entra para a história de um boxeador específico, né? Mostra um lutador peso médio irlandês-americano chamado Walter Carter During, né? Ele estava no ápice da carreira dele quando o filme foi feito. O filme é mais um laboratório pro Kubrick se desenvolver, né, como cineasta, e na verdade não foi um filme que teve um grande impacto assim, mas já abriu a carreira dele como cineasta, né, e é um documentário também, não é um drama, não dá pro Kubrick inserir aí as ideias dele e a direção dele, né. O Kubrick também tem uma característica curiosa, que é que ele nasceu no Bronx, né, em Nova York, cresceu indo nas sessões de cinema do Museu de Arte Moderna de lá, e ele mesmo disse que ele se educou muito com isso, né? Mesmo quando o filme era ruim, ele aprendia que o filme era ruim e que o que não era pra fazer daquela maneira. Uma frase dele é: se o filme fosse ruim, eu falava, eu não manjo nada de cinema, mas melhor do que isso eu consigo fazer. E logo depois, assim que ele finalmente fez sucesso, ele se muda e se isola na Inglaterra, né? Ele fica numa região que era norte de Londres, acima do norte de Londres, a cidade onde ele mora. E ele controla toda a produção dele a partir de lá, né? E fica lá do começo dos anos 60 até o fim da vida dele, quando ele morre lá. Então ele se torna um cineasta expatriado mesmo, né? Então tem essa dicotomia, ele é um neto de austríacos que nasceu nos Estados Unidos, mas vai desenvolver a carreira dele, na verdade, na Inglaterra, sendo que, na verdade, a identidade dele é norte-americana. Eu acho que essa combinação de ser sempre vivendo dentro da cultura anglo-saxã, né? Tendo o poder de Hollywood por trás dele, mas querendo se isolar no interior de um país pequeno, que é a Inglaterra, acho que isso tem bastante a ver com a cinematografia dele, de ser uma coisa mais pessoal, mais densa e até um pouco melancólica, né? Eu vejo uma certa melancolia nos filmes dele também. O segundo filme no qual ele realmente investiu de forma totalmente independente é o The Flying Padre, né? O Padre Voador, que vai ter um processo muito parecido com o primeiro filme, né? Em ambos os filmes ele realmente está estudando como ser cineasta, porque ele foi cameraman, roteirista, diretor, né? Então ele já começa a se viciar em estabelecer um controle absoluto, né, pela obra. E isso vira uma marca dos filmes dele, até um problema, de que ele tem essa fama de ser maluco, de ser ditatorial, de repetir o mesmo take 40 vezes, né? Não dá pra saber o quanto disso ele fazia pra criar um mito sobre si mesmo, o quanto ele realmente precisava fazer. Ele estuda Pudovkin no começo da carreira dele, estuda Eisenstein também, que é um cineasta russo extremamente importante, né, que discutiu muito a forma cinematográfica, ele tem 2 livros sobre isso, a forma do filme e o sentido do filme, mas ele já acha o Eisenstein ridículo, ele fala que os filmes do Eisenstein são muito operísticos e rígidos. O Eisenstein realmente é um diretor, é um dos primeiros diretores importantes da história do cinema, e os filmes dele sofrem, na minha opinião, um pouco da ausência de uma gramática, né, que o David Griffith que vai trazer de uma maneira mais bem acentuada para o cinema. Mas mesmo assim, são tempos, assim, de maneira geral, no qual Eisenstein faz os filmes. Ele faz os filmes em primeiro lugar, pró-revolução, né? Um cineasta russo trabalhando depois da Revolução Russa, num país que tem uma ditadura e no qual ele tem que obedecer às regras daquela ditadura e fomentar e engrandecer os feitos da Revolução, né? Tanto que quando ele retrata a Revolução, ele coloca Lenin na queda do czar, onde Lenin não estava, né? Ele reescreve a história, apesar de ser história recente. Lenin aparece como um super-herói. E como o Kubrick fala, é uma coisa posada, né? Operística e rígida mesmo, dura, né? Sem sutileza. É um cinema que vai em oposição ao cinema do Kubrick, que é um cinema feito de sutilezas, de nuances, de elementos não declarados, como a gente pode ver no Iluminado, né, que é um filme sobre a loucura, a descida numa espiral de loucura, ou como De Olhos Bem Fechados, né, que é um filme sobre o que não é declarado entre duas pessoas que vivem juntas, né, um casal que na verdade não sabe que um tem, né, fantasias sexuais que o outro não tem, ali fica essa tensão no ar que ele retrata muito bem. Isso não tem nada a ver com Eisenstein, que é um cineasta direto que está ali para trabalhar
em nome da revolução mesmo, né, e fazer no cidadão soviético, no cidadão russo, crescer aquele sentimento de orgulho, né, e de certeza de que a revolução é algo a ser endossado por ele, sustentado por ele, apoiado por ele, né? Ele faz uma comparação muito interessante, dizendo que o Eisenstein é só forma sem nenhum conteúdo, né? Ou seja, ele é só a montagem, o movimento de câmera, o posicionamento dos personagens, o mise-en-scène, mas sem essas sutilezas, e que o Chaplin é só conteúdo sem forma, ou seja, o Charlie Chaplin é só emoção, mas com aquela cinematografia, aquela linguagem que é mais teatral, da câmera parada, do filme mudo. O Chaplin nunca se adaptou direito a usar som, né, nos filmes dele. Então ele é só emoção, só coração, mas com uma gramática cinematográfica muito mais pobre. De certa forma, eu sou obrigado a concordar com ele. Mas o fato é que o Kubrick ajudou a desenvolver, né, a sua própria gramática cinematográfica aí, trabalhando com a sutileza do horror, a sutileza das tensões sociais e da violência, e a própria sutileza e na verdade o antagonismo entre a rígida organização militar que ele demonstra no Nascido para Matar, no Glória Feita de Sangue, e a loucura da guerra, né, que ele também demonstra nesses filmes. Os primeiros filmes dele, ele considera realmente uma experiência, né? O Fear and Desire, o Medo e Desejo, é um filme dele que tem 61 minutos, é um filme relativamente bem curto, na verdade, né? Não foi um sucesso comercial, ele se sente depois constrangido por esse filme, né? Ele acha que era um filme amador, ele tentou até controlar a circulação do filme, né? Mas foi uma Xuxa, né? Quase uma Xuxa, mas o filme é dele, pelo menos, né? Da Xuxa não é dela, foi contratada, paga pra fazer, foi atriz, né? Ganhou lá o Patê Swift com Pão Puma, né? Alimentação de ator no set brasileiro. Eu não vou cortar isso, pra você saber. Pode pôr. Não é? Patê Swift no Pão Puma branco. Mas esses são filmes, né? O Killer's Kiss, The Killing e Fear Desire são filmes no qual ele tá realmente aprendendo a fazer cinema. Ele tá. A escola de cinema dele, né? Marca a entrada dele nesse gênero. Eu acho que é o único gênero que, na verdade, ele realmente voltou sempre a, né? Porque o Fear and Desire é um filme sobre uma guerra fictícia. Depois disso ele trabalha com Glória Feita de Sangue. A gente pode dizer que o Spartacus tem um tema bélico em alguma medida, dado que o Spartacus era um escravo que se revolta e luta, né?